Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, Igreja Rio. Boa noite, é bom estar aqui na presença do Senhor para louvarmos o seu nome, para exaltarmos o seu nome. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Vamos orar e pedir a Ele a bênção dEle sobre as nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas nesse momento. Fala conosco, Senhor, apesar das minhas limitações, apesar de quem eu sou. Pai querido, a tua igreja está aqui e nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Então, por misericórdia, Senhor, pela tua misericórdia, fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deixa eu esclarecer uma coisa para você que chegou por aqui, está visitando a gente. Nós estamos em uma série de mensagens, estamos abordando expositivamente o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. A cada domingo nós estamos pregando sobre um texto específico do livro de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o texto de Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. E nós intitulamos essa série de mensagens que começou na semana passada com o título Feridos em Nome de Deus. Se você estava aqui semana passada, você pôde aprender um pouco mais disso que muitas pessoas andam fazendo por aí, ferindo outras pessoas em nome de Deus. Se você não estava aqui, entra no nosso canal do YouTube, baixa a mensagem lá, você pode assistir essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Então, se possível, abra a sua Bíblia ou ligue aí o seu aplicativo para que possamos juntos acompanhar essa leitura, a leitura desse texto. Marcos capítulo 2, do verso 18 ao 22. Deixa eu apresentar aqui rapidamente. Nós temos aqui alguns pastores que são lá da Suíça, são pastores da igreja do Tobias e estão visitando a gente aqui. Eles são suíços, então eu vou tentar arranhar aqui um alemão. Willkommen. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Bem, irmãos, os três evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, eles põem esse discurso logo em seguida ao chamado de Mateus. Todos eles são unânimes em fazer essa narrativa acerca do chamado de Mateus, e logo em seguida eles entram com esse texto onde Jesus ele é questionado acerca do jejum, porque os discípulos dele não jejuavam como os discípulos de João e como os fariseus. Jesus havia terminado de sair de um banquete, não sei se você lembra a mensagem da semana passada, e algumas pessoas estavam passando fome por uma obrigação religiosa. Algumas pessoas viram que Jesus estava em um banquete, naquele momento, que os seus discípulos estavam em um banquete, mas essas pessoas estavam fazendo um jejum por uma obrigação religiosa. E aí surge um conflito entre esses religiosos e Jesus. E é sobre esse conflito que nós vamos falar nessa noite. Mas antes, deixa eu dar um alerta para você. Essa mensagem
Feridos em Nome de Deus não é uma mensagem para acobertar aquelas pessoas que fazem confusão nas igrejas e trocam de comunidade como se estivessem trocando de roupa, que criam problema nas igrejas e precisam sair de lá correndo porque trazem mais confusão do que benefício, fazem mais mal à igreja do que bem. Essa mensagem não é para você, se é que isso aconteceu na sua vida. Nós não gostaríamos de transformar essa série de mensagens em uma ferramenta para nutrir um vitimismo religioso. Aquela pessoa que chega na igreja, causa problema com todo mundo, causa problema em tudo que faz e depois se coloca em lugar de vítima. Aquelas pessoas que não são submissas à palavra de Deus, que não vivem uma vida de acordo com a Bíblia e querem adaptar o Evangelho à sua própria convicção, à sua própria vontade. Então, meu querido, minha querida, sinto muito dizer, essa mensagem não é para você. Não é para gente que abandona a igreja local por meros caprichos, por ideologias ou até mesmo por sentimentos efêmeros. Essa mensagem não é para pessoas que descartam a sua igreja como se a sua igreja pudesse ser substituída por uma mercadoria nova que você encontrou em algum lugar. Essa mensagem não é para isso. Essa mensagem não é para você que se sente dodói quando a palavra é pregada e essa palavra entra em confronto com você, com as suas atitudes, com os seus achismos, com a sua teologia equivocada acerca de Deus e da igreja. Essa mensagem não é para você. Se você está dodói por causa disso, me perdoe, mas essa mensagem é para aquelas pessoas que saem de uma igreja ou que estão frequentando uma igreja que já não prega mais a palavra de Deus com integridade, onde os líderes já se afastaram da sã doutrina, onde a liderança dessa igreja foi corrompida, e conforme Paulo nos alerta, prega um outro evangelho que não é o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho do Cristo da cruz. Essa mensagem é para pessoas que saíram de alguma igreja ou que estão pensando em sair de uma igreja por questões e razões plausíveis, por questões aonde pessoas que estão liderando têm o seu ego inflamado e adoecido. E essas pessoas não se sentem mais à vontade, são incomodadas porque há uma resistência à palavra de Deus. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que por uma justa razão está pensando em sair de uma igreja porque você descobriu que o evangelho não é pregado ou não é vivido com integridade. Em muitos lugares por aí, Jesus é só um coadjuvante. Jesus é só mais uma pessoa, Ele não é o centro, Ele não é o motivo, Ele não é a razão. Se você está vivendo numa situação dessa, talvez essa mensagem seja para você. Em muitos lugares por aí, leem a Bíblia, se falam do nome de Jesus, mas a espiritualidade lá dentro já sofreu muitas distorções. É um evangelho misturado, um evangelho apodrecido. E não existe outro evangelho senão o evangelho de Cristo, e se há uma mensagem apodrecida, já não é mais o evangelho. Para muita gente, a experiência cristã é um remendo espiritual, é um remendo intelectual, é algo novo que está se formatando a algo velho. É uma ideia nova que está se adequando a uma mentalidade antiga. Existe um livro sobre patrística, que é sobre o início da igreja, em que um poeta ele compõe uma poesia, e a poesia diz o seguinte:
Um dia, pessoas viviam dentro de um quadrado, uma caixa fechada. Essa caixa era escura, não havia luz, e as pessoas que habitavam dentro dessa caixa não conheciam o mundo lá fora. Eles só enxergavam o que era escuro, eles só enxergavam o que era sem nenhuma cor. Não havia claridade, e não havendo claridade, não havia cores ali dentro daquela caixa. Até que um belo dia chegou um jovem, e esse jovem chegou com uma nova mensagem naquela caixa. E a primeira coisa que ele fez foi abrir uma parede naquela caixa quadrada. E a partir daquele momento, as pessoas que estavam dentro da caixa puderam ver o mundo, puderam ver a luz, puderam ver as cores, puderam descobrir coisas novas e experimentar coisas diferentes. Eles já não mais viviam limitados àquele quadrado, àquele cubo, fechados, vivendo uma vida limitada e medíocre. Agora eles tinham a possibilidade de conhecer outros lugares, de conhecer novas coisas, de viverem novas experiências. Mas o que acontece é que o tempo foi passando, e esse buraco começou a incomodar algumas pessoas que já viviam lá há mais tempo. Então as pessoas decidiram fazer uma moldura em volta do buraco. Não satisfeitos, resolveram depois da moldura colocar uma cortina. Depois de algum tempo disseram que a cortina já não era tão boa e eles resolveram fechar aquele buraco com uma janela. Mas eles perceberam que de vez em quando alguém ia lá e abria a janela. E isso incomodava quem estava lá dentro. E aí até que eles decidiram fechar completamente o buraco. E aquelas pessoas que viviam na escuridão e experimentaram a luz, que viviam monocromaticamente no escuro, experimentaram as cores, conheceram novas coisas, novos desafios, novas situações, sentiram e experimentaram novas oportunidades, voltaram a viver trancados no escuro. Se você não entendeu, deixa eu explicar para você. Essas pessoas são os religiosos que viviam antes de Jesus. Jesus vem e muda tudo. Jesus vem e destrói e quebra as barreiras e abre um novo caminho. Mas os homens, como sempre, achando que sabem, achando que conhecem, começam a tapar novamente aquele buraco. E por religiosidade, as pessoas deixaram de ver a luz. As pessoas deixaram de conhecer o que era novo, de conhecer as cores, de experimentar novas experiências, de sentir novos aromas, novos gostos, e elas voltaram a viver isoladas, fechadas, trancadas, escravizadas nos buracos. Essa é a realidade que nós vemos hoje. Muitas pessoas e muitos lugares que não vivem mais o Evangelho, onde não se prega mais o Evangelho, onde o crenticismo e o misticismo tomou conta. Você não oferece numa encruzilhada uma oferenda para uma entidade, mas você tem coragem de desejar o mal para alguém, ou fazer uma oração hipócrita, desejando que só você tenha sucesso e os outros sejam mal-sucedidos. Você não vai invocar uma entidade do mal, mas o seu coração está cheio de mal, porque você aprendeu que você pode sim decretar a sua vitória e a derrota dos seus inimigos. Enquanto Jesus disse que nós deveríamos amar e orar pelos nossos inimigos. É isso que tem sido ensinado aí. Você não põe uma galinha preta na encruzilhada, mas você faz uma oferenda financeira para Deus, achando que você pode comprá-lo, que Ele vai se sujeitar à sua oferta
e em troca Ele vai lhe abençoar muito mais, Ele vai dar mais dinheiro para você. Tem muita gente vivendo assim, porque misturaram o evangelho com muita coisa. E o resultado que nós vemos é o que tem acontecido por aí. Não é paz, não é descanso, não é alegria, não é satisfação. Crentes que vivem incessantemente em busca de algo. Crentes que vivem incessantemente querendo algo da parte de Deus e ainda tem coragem de colocar Deus na parede, dizendo para Deus o que Ele deve fazer para você, até porque Deus é o seu servo e Ele está à sua disposição. Esse é o resultado de muitas igrejas que ferem em nome de Deus. Por isso, tem tanta gente adoecendo. Paulo vai dizer em Coríntios 13 que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Eu sei, eu tenho convicção, como o nosso querido irmão Tobias acabou de falar, que tem muitas pessoas que foram curadas, que tiveram experiências de fé, e essas experiências transformaram. Eu sei que tem muita gente que talvez esteja aqui hoje, ou que você conheça, que já foram completamente transformadas através da fé em Cristo Jesus. Mas se é verdade que a fé, ela pode curar, ela também pode adoecer. Existem muitas pessoas que também já foram adoecidas, estão sofrendo ou já sofreram, em nome de Deus e por causa da sua fé. Mas quando é que a fé passa a ferir? Quando é que a fé se torna um instrumento de malefício? Quando é que a fé se torna um objeto de maltrato de outra pessoa? Existem nesse texto aqui, pelo menos 5 motivos, 5 respostas para essa pergunta. A primeira é: quando homens se tornam o fundamento. A segunda, quando se impõem as experiências. Terceiro, quando a fé não tolera, não aceita a celebração. Quarto, quando o evangelho se torna um remendo, ao invés de uma roupa nova. E quinto, quando o apego à tradição impede a realização daquilo que é novo. Bem, eu quero falar sobre cada um desses temas aqui com vocês. Eu tentarei ser breve, mas por favor tenha paciência, porque o melhor está ainda por vir. Primeiro, versículo 18, a parte A. Quando a fé passa a ferir, quando homens se tornam o fundamento. Versículo 18a diz assim: quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. O que isso tem a ver com o que você falou? Vejam bem, os fariseus e os discípulos de João não se falavam. Os discípulos de João pregavam a preparação da vinda do Messias, e os fariseus não aceitavam muito bem isso. Mas tanto estes como os outros estavam jejuando juntos. Eles viram o banquete que Jesus estava participando, viram os discípulos e estavam jejuando. Eles eram profundos seguidores dos profetas, das leis, dos sacerdotes. Mas eles eram cegos naquilo que a lei dizia, naquilo que a lei ensinava. Eles não compreendiam o cerne da lei. Os discípulos de João, lembrem-se, aprenderam com João quem era Jesus. O que João declara quando vê Jesus vindo? João estava batizando no Rio Jordão e pregando o arrependimento. Vem um após mim que é mais poderoso do que eu não sou digno de descalçar a sandália dos seus pés. De repente, enquanto João está falando isso com os seus discípulos, quem chega-se? Jesus. Jesus se apresenta. E aí João para o seu ensinamento, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que
que tira o pecado do mundo. João estava declarando que ele não era importante. Lá em João, capítulo 1, verso 1, você vai ver isso. Ele não era importante, Jesus era mais importante. Ele não era a luz, ele testificava acerca da luz. A luz que ilumina todos os homens. Era isso que João pregava. Os discípulos de João ouviram isso. Mas quando os discípulos de João veem Jesus comendo, eles questionam. Ou seja, os discípulos de João, que pregavam a vinda do Messias, a vinda de Jesus, viram Jesus e não se submeteram a ele. Por quê? Porque os discípulos de João achavam João mais importante que Jesus. Por que os fariseus não reconheceram Jesus? Porque achavam Moisés mais importante do que Jesus. A fé fere quando os homens se tornam o fundamento e não Jesus. Quando os seres humanos falhos, corruptos e corruptores são mais importantes do que Jesus. Tem muita gente que inicia o seu ministério apontando para Jesus, mas termina o ministério sentado num trono, reivindicando glória para si mesmo. Tem muita gente que começa muito bem, mas se desvia do caminho. É quando as pessoas deificam líderes em nome de Deus. Quando os líderes são mais importantes do que o próprio Senhor Jesus. Quando a mensagem do pastor, a mensagem do líder é a mensagem mais preciosa. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, qual é o limite da autoridade de um pastor? Até onde vai a autoridade de um pastor sobre a vida de alguém? Eu falei: ótima pergunta. Vou responder essa pergunta para você. Primeiro, o pastor não tem nenhuma autoridade. Como é que é o negócio, pastor? O senhor não tem? Não tem nenhuma autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele tem toda a autoridade. Eu não posso exercer nenhuma autoridade, porque a autoridade é dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A autoridade que os pastores têm, ela está completamente subordinada à Bíblia e à autoridade de Cristo Jesus. Ou seja, se algum pastor se coloca em um lugar de autoridade maior do que a Bíblia, maior do que Jesus, acabou-se. Entenderam? Você acha que Calvino ficaria orgulhoso de saber que o estudo que ele fez deu lugar para um monte de gente que fica brigando com o outro, dizendo que é calvinista, eu sou calvinista. Armínio, você acha que ele ficaria satisfeito de saber que as pessoas que acreditam naquilo que ele escreveu estão brigando com os calvinistas? Por quê? Uma vez eu salvo para sempre. Não, se você pode perder a salvação. Você acha que esses homens queriam isso? Você acha que esse era o objetivo? Mas tem muita gente que é crente em Calvino, que é crente em Armínio. Nem Calvindo, nem Calvindo, nem Calvoltando. É Jesus. Nós precisamos entender que a figura central da nossa fé é Cristo Jesus. E aí quando um líder, ele começa a arvorar esse direito, você vai perceber. E você vai ser ferido por causa disso. Você quer ver? Quer ver? A grande maioria das igrejas tem um dono e esse dono não é Deus. Se você olhar na porta da igreja, tem lá um letreiro gigantesco escrito: Igreja do Pastor
fulano de tal. Estou mentindo aqui? É assim. Você vai cair nessa se você quiser. Porque está lá o nome de quem é a igreja. É do pastor fulano de tal. E quem manda lá é quem? É o pastor fulano de tal. Algum tempo atrás eu trabalhei um bom tempo da minha vida com projetos sociais. Eu trabalhava numa fábrica e eu era responsável pelos projetos sociais aqui no Brasil dessa fábrica. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo que estava sendo evangelizada. Eu estava evangelizando essa pessoa, falando de Jesus. E aí uma vez, uma sede de um projeto social pediu ajuda à empresa onde eu trabalhava, porque queria patrocinar lá um evento, e foi lá pedir ajuda. Eu coloquei o projeto dentro dos projetos que eu tinha lá na empresa, e a empresa patrocinou esse projeto. E quando nós fomos no projeto, eu lembro que essa moça que eu estava evangelizando, ela não era daqui de Pernambuco, ela era de outro lugar, e ela era muito curiosa por saber as coisas de Jesus. Só que ela era católica, e ela não entendia muito bem essa questão dos santos, e eu, com muito custo, tentava ensinar isso para ela. Aí um belo dia nós fomos nesse projeto social. Quando nós chegamos no projeto social, eu havia falado para ela que nas igrejas evangélicas não havia nenhum tipo de imagem. Quando nós entramos no projeto social, tinha uma foto gigantesca assim na parede do pastor da igreja. E aí todo lugar que a gente ia, tinha uma foto do pastor da igreja. Aí tinha um lugar que tinha, além de ter uma foto, tinha uma luzinha assim embaixo que clareava a foto do pastor. Aquilo já estava me incomodando, eu estava ficando agoniado com aquele negócio lá. Aí essa moça chegou para mim e falou assim: ô Marçal, tu não disse que nas igrejas evangélicas não tinha esse negócio de imagem? E essa foto aí é o quê? Aí a vontade que eu tive foi assim: essa foto é do dono da igreja. É a foto do dono da igreja. Tem aí, um montão de igreja com dono. Por que que a fé fere? Porque os homens são o centro em muitos lugares. Você lembra do que aconteceu com Paulo e Barnabé quando eles estavam pregando lá na cidade de Listra? Eles pregam para um homem paralítico e esse homem fica curado. Aí a multidão que está lá ouvindo começa a gritar, ovacionar Paulo e Barnabé. E aí Paulo, eles diziam que era Hermes, um dos deuses da mitologia. E Barnabé, eles diziam que era Zeus. E aí eles começaram a endeusar Paulo e Barnabé. Essa história está lá em Atos, no capítulo 14, a partir do verso 8, depois você lê. O que acontece com Paulo e Barnabé? Eles param, dão um grito, e dizem: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão nos tratando como deuses? Nós somos humanos como vocês. Estamos trazendo para vocês as boas novas de salvação. Estamos trazendo para vocês a mensagem do Deus eterno de Jesus Cristo e pedindo que vocês se afastem dessa idolatria, se afastem dessas coisas e se voltem para o único Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e criou todas as coisas que neles há. A fé fere quando Deus não é o centro, quando Jesus não é o ser único, digno de toda adoração. A fé fere, porque a fé vai estar sendo direcionada para um homem mortal, perecível e pecador. Os discípulos de João e os fariseus não tinham nenhuma unanimidade, mas estavam jejuando juntos.
eles não acreditavam na pregação de João, e os discípulos de João não acreditavam na pregação e na mensagem dos fariseus. Mas parece que eles viram uma vantagem naquele momento. Eles viram algo que seria benéfico para os dois lados. 2. Quando a fé passa a ferir, quando se impõem experiências. A parte B do verso 18 diz assim: algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Quando se impõe a espiritualidade, a rituais de obrigatoriedade, a fé fere. Quer ver? Vou explicar para você. Você vai na igreja e já não é mais o dízimo que se pede. Não, você tem que dar 3 vezes o dízimo, o trízimo. Não é assim não. Você tem que participar da campanha aqui. Ou você dá, ou você vai sofrer. Não roube aquilo que é de Deus. É assim ou não é? É assim. Você tem 25 minutos de petição, de oferta. Você é amaldiçoado, você é excomungado, você é espraguejado se não alcançar a meta. É assim que acontece. Tem que dar. E deixa eu falar uma coisa para você: se você vem aqui na igreja e se você oferta, porque você tem essa ideia de que tem que dar, você aprendeu e entendeu tudo errado. Não dê assim, porque isso não é oferta, isso é obrigação. Então quer dizer que eu não tenho que dar? Quer dizer que você não tem que dar. Pastor, se eu não der oferta, eu não vou para o inferno não? Quem sabe se você vai para o inferno não sou eu, é Deus. Mas eu acredito que esse não seja um critério. Então quer dizer que não tem obrigação de dar? Não, você não tem obrigação de dar. Se você dá por obrigação, se você oferta por obrigação, se você oferta sentindo aquela dor no coração e pensando assim: eu poderia comprar um sanduíche com esse dinheiro, eu poderia investir na mensalidade de um novo carro, eu poderia pagar a letra do meu apartamento com esse dinheiro. Você está fazendo tudo errado. Você não entendeu o que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho diz que Deus nos deu tudo é dele. Tudo pertence a Ele, por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Deus não precisa do teu dinheiro. Se você vem aqui para dar, achando que está esmolando, achando que está fazendo um favor, achando que está barganhando com Deus, guarde o seu dinheiro, gaste onde você quiser. Esse dinheiro não é bem-vindo. A gente contribui porque a gente entende que a graça de Deus é tamanha sobre a nossa vida, que o amor de Deus é tamanho sobre a nossa vida, que tudo pertence a Ele. Por isso que Deus diz: dá-me, filho meu, o seu coração. Quando o nosso coração é de Deus, quando Deus ele realmente ocupa o trono da nossa vida, você não fica fazendo continha, você não fica contabilizando. Não, domingo, eu já dei 50 domingo passado. Não, esse domingo aqui eu não vou dar 50, eu vou dar 10. Porque eu já dei R$50 domingo passado. Se você se relaciona assim com Deus, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. E aí as igrejas aproveitam isso e obrigam as pessoas a ofertarem. Obrigam as pessoas a orar. Você ora, que se você não orar, aí você vai orar obrigado, você ajoelha obrigado. Você ajoelha porque você tem medo. Você ajoelha porque você está sob uma condenação gravíssima quando você não ora. Sabe, isso acontece muito com os homens. Sabe quando a mulher começa a conversar com a gente está cansado, a gente quer dormir, mas você sabe que se você não der atenção para ela vai ser um problema muito maior. E você fica ali, mas a sua mente está em outro lugar. E aí a mulher fica perguntando, fica falando as coisas, e você não está nem aí. Você está por uma obrigação, porque sabe que se você não der atenção, vai ser B.O.
Aí ela pergunta, você está entendendo o que eu estou falando? Você está me escutando? Aí você cai na asneira de dizer, tô. Aí ela pergunta o quê? O que é que eu falei? Não é assim? Ou é só lá em casa? Não é não, né, Joana? Tá vendo? Não sou eu só não. Galera que faz também a mesma coisa. Essa é aquela conversa por obrigação. É diferente. Aí você chega diante do Deus Todo-Poderoso, se ajoelha e faz aquela oração fedorenta para Deus. Não é um cheiro suave, é uma oração fedorenta. Não, eu tenho que orar, porque se eu não orar... Se você não orar, meu filho, você não orou. Ou você acha que Deus está lá com a calculadora celestial, com a HP 12C da eternidade, computando os dias que você orou e que você não orou. Você está orando por obrigação. Você só está falando à toa. Porque a única pessoa que está ouvindo o que você está falando, se você está falando, é você mesmo. É obrigação. A fé fere quando você tem que fazer as coisas por obrigação. Ué, os discípulos de João estão jejuando, os fariseus estão jejuando. E os teus não vão jejuar, não? Não, eu tenho que jejuar porque se eu não jejuar, as coisas não andam bem aqui na minha casa. Eu tenho que jejuar porque se eu não jejuar, Deus vai ficar chateado comigo. Você está passando fome só, você não está jejuando. Porque o jejum é quando você diz para Deus assim, olha, eu te amo tanto que eu vou abrir mão de satisfazer as minhas vontades e as minhas necessidades para estar mais pertinho de você. É quando você olha para Deus e diz assim, Deus, Tu é mais importante, Senhor, do que o alimento que alimenta o meu corpo. Tu é mais importante que a água que mata a minha sede. Tu é mais importante que o tempo e que com as coisas que eu me dedico. Tu é mais importante do que tudo na minha vida, por isso eu jejuo. Eu jejuo porque eu quero estar mais perto de Ti. É contrição. Mas peraí, como é que eles sabiam que os discípulos de João estavam jejuando, que os fariseus estavam jejuando? Você nunca passou isso pela sua cabeça, não? Enquanto eu estou falando aqui, você não passou. Como é que os camaradas que foram perguntar para Jesus desconfiaram que eles estavam jejuando? Sabe por quê? Porque naquela época, a galera quando jejuava, apelava. Descabelava o cabelo, deixava a barba crescer, botava a roupa toda amarrotada, fazia aquela cara de desespero. Aí a pessoa olhava para ele, o que está acontecendo? Não, eu estou jejuando. Como se isso pudesse sensibilizar o Deus Todo-Poderoso. Como se essa aparência desprovida de conteúdo pudesse mover a mão de Deus. Como se o que a pessoa faz exteriormente fosse suficiente para chamar a atenção de Deus. E chama mesmo a atenção de Deus, mas para outra coisa. Ou seja, a aparência deles denunciava que eles estavam jejuando. A cara deles dizia tudo. Para quê? Para sair bem na fita. Para ficar bem entre o pessoal. O que é obrigado não é celebrado. Se você jejua por obrigação, se você ora por obrigação, se você dá oferta por obrigação, você não celebra o que você está fazendo. Você não aprende a viver com alegria a oportunidade que Deus está te dando. Tem aquela igreja que o dízimo é obrigatório e tem um envelope lá. E tem lá mês a mês que o secretário vai lá e carimba. E fica no quadro para todo mundo ver se você deu dízimo ou se você não deu dízimo. No sistema religioso, é comum cobrar mais do que Deus pede. Ir além daquilo que é pedido na palavra. Para o judeu, o jejum acontecia somente no dia da expiação, uma vez por ano.
Uma vez por ano, eles eram obrigados a orar, a jejuar. Uma vez por ano. E aqui no texto diz que eles jejuavam 2 vezes por semana. E eles faziam questão que as pessoas soubessem disso, como se isso fosse status de espiritualidade, como se isso deixasse você mais perto de Deus. Deixa você mais perto de uma úlcera, e não de Deus. Todo acréscimo, aquilo que está na palavra, é um instrumento para ferir. E o povo tem aceitado qualquer coisa, porque não conhece a palavra de Deus. Pessoas estão se submetendo a esse tipo de ferimento porque não estudam, porque não aprendem, porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ofertar, jejuar, orar, deve ser algo prazeroso. Vir para a igreja, adorar a Deus, deve ser algo prazeroso. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse dia, esse momento deve ser um momento celebrado, deve ser um momento aguardado, deve ser um momento festejado. Mas parece que tem muito crente que vai para a igreja: ai, Jesus, o que vai acontecer hoje? Sofrendo. Jesus prega a graça, eles pregam a justiça própria. Jesus chama ao arrependimento, estes negam que são pecadores. Jesus prega a humildade, eles estavam orgulhosos em sua religiosidade, em jejuar 2 vezes por semana. Jesus prega um coração transformado, eles estavam agarrados nos rituais das cerimônias externas, daquilo que é aparente. Jesus convida para o novo, mas eles se apegam ao velho. Jesus busca a aprovação de Deus, e eles buscam a aprovação dos homens, a bajulação dos homens. Jesus convida para um relacionamento, mas os religiosos preferem um ritual. Eles tornaram o jejum um recurso espiritual e transformaram isso num recurso de visibilidade, mais externo do que interno. Isso acontece também em muitas igrejas, onde se valoriza mais o falar em línguas do que outras coisas. Aí você vai dizer: a igreja Rio não acredita no falar em línguas, no dom de línguas. Não, nós acreditamos. Aliás, nós acreditamos em todos os dons do Espírito Santo, todos eles. Mas esse é um dom que a gente deve usar em casa. E aí tem igreja que parece que a galera fica competindo para ver quem fala mais em línguas e mais alto. Como se isso fosse um status. Ah, não, você não fala em línguas não? Não. Tem alguma coisa errada com a tua vida. Não, mas eu estou buscando já há 7 anos. E há 7 anos, nada. Tem alguma coisa errada. Você não está buscando direito. Você não está fazendo certo. E aí quem tem o dom, está no pedestal. E olha para os outros como se os outros fossem inferiores. Tem o dom não, fala não. Nós queremos que a igreja busque os dons espirituais. Nós queremos que a igreja viva uma vida de poder regida pelo Espírito Santo. Mas isso tem que demonstrar o resultado através do fruto do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais boas obras eu estou produzindo. E não falatório apenas, e não gritaria apenas.
3, quando a fé passa a ferir, quando a fé não tolera a celebração. Veja que Jesus faz uma comparação aqui que parece não ter absolutamente nada a ver com o texto. Ele diz assim: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem enquanto eles o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo será lhe tirado, e nesse tempo jejuarão. Gente, a gente precisa entender que o Evangelho, a mensagem das boas novas, abre as portas da celebração para a nossa vida. Você lembra que quando os pastores estavam lá no campo, em Belém, e Jesus nasce, o céu se abre e rompe uma multidão de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Veja que parece que o espaço-tempo ali, eles se unem, a eternidade com a humanidade, o céu se abre, os anjos aparecem, eles cantam, eles exaltam a Deus, eles glorificam a Deus por um motivo maior de glorificação, que é o nascimento de Jesus. Mas essa boa nova parece que se transformou numa nova triste e pesada, não é tão boa mais. E a primeira metáfora que Jesus faz é a metáfora do casamento. Jesus fala do noivo. Jesus diz assim: ninguém faz jejum numa festa. Vocês conseguem entender o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês estão loucos. Eles estão celebrando aqui. Festa não é hora para jejuar, não. Festa não é hora para você ficar aí. Não, festa é para celebrar, festa é para se alegrar. Os rabinos, na tradição judaica, ensinavam que não se devia fazer jejum num período de festa. E aí eles não reconheceram a grandeza de quem estava com eles. E Jesus faz essa primeira comparação. Jesus nunca é chamado de noivo no Antigo Testamento. Ele passa a ser chamado de noivo no Novo Testamento. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então Jesus está falando de si próprio e da sua igreja. Por isso eu acredito que o crente não deveria viver macambúzio, surumbático, entristecido, resmungão. Nós somos o povo que temos o conhecimento do final da história desde o começo. Nós sabemos o fim. Às vezes eu estou assistindo um filme com a minha filha, e eu sou muito crítico, né? Ela não gosta de assistir filme comigo, eu fico falando o tempo todo. Mas sabe aquele filme que quando você vê a primeira cena, você já sabe qual vai ser o final? Porque assim, é típico dos filmes de Hollywood. Você vê o começo, você já sabe o final do filme. Aí você fica falando o tempo todo, a analisa fica: pai, você é muito chato, não dá para ver filme com você fala demais, você fala toda hora, você fica criticando todo mundo, você já sabe. Como é que o senhor sabe o que vai acontecer? Mas está na cara que vai acontecer. Qualquer criança sabe. Tem muita gente lá fora que não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos o que vai acontecer, porque a história está nas mãos do nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é um noivo que em breve vem buscar a sua noiva. Isso é motivo de alegria. Ah, mas eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho, eu estou sem... Não tem problema não, você tem Jesus, o maior tesouro que um homem pode ter. O maior presente que você poderia receber é a presença do Espírito Santo dentro de você, é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Uma vez perguntaram para um desses religiosos famosos o que mais ele admirava e ele achava de interessante no cristianismo. E ele disse: o que eu mais acho intrigante no cristianismo é que nenhuma religião do mundo afirma o que o cristianismo afirma. Como pode Deus, um ser todo-poderoso, habitar dentro de um ser humano? Será que isso não é motivo para celebrar?
Será que isso não é motivo para glorificar a Deus? Será que isso não é motivo para olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, para as intempéries e dizer: glória a Deus, porque Ele está em mim, Ele vive em mim, e a graça de Deus é melhor do que a vida. Ele é o nosso noivo, e breve virá. Versículo 20: dias virão em que eles jejuarão, o noivo será levado. Essa é a primeira referência direta à morte de Jesus. O próprio Jesus faz referência direta à sua morte nesse texto. Nesse dia, o jejum não será um show quando Jesus morrer, mas será um lamento. E a palavra jejum, em aramaico, significa luto, lamento. Vai chegar um dia que eles irão lamentar. A religião pode se tornar um fardo pesado, ao invés de ser um instrumento libertador. Quando nós jejuamos por obrigação, e não jejuamos pela necessidade e pelo desejo de estar mais próximos dEle. A vida com Jesus é uma festa, não é um funeral. Ser crente não é andar com semblante abatido, cara fechada e franzido, a testa, como se você estivesse reprovando tudo e todos, porque você é melhor do que alguém. Como se não houvesse festa e como se não houvesse celebração pelo fato de sermos salvos. No Novo Testamento tem mais festa e banquete do que outra coisa. Você lembra, você estudou o texto, você sabe. A dracma perdida, uma festa. O filho pródigo, outra festa. Jesus faz o seu primeiro milagre numa festa. Jesus entra em Jerusalém, outra festa. A alegria do Senhor é a nossa força. O casamento judaico, ele era dividido em 4 etapas. Primeiro, o noivado, que era a fase do compromisso. Segundo, a preparação, é quando a noiva ia se arrumar, se preparar para o casamento. Terceiro, era a vinda, quando o noivo vinha caminhando com seus parentes, seus pais, seus amigos, até a porta da casa da noiva, para pegar a noiva e consumar, realizar o casamento, o que a Bíblia chama de bodas. Veja se Jesus não está fazendo uma análise da parousia, da sua vinda. Ele assume um compromisso: eu virei outra vez. A noiva vai se preparar, a noiva somos nós, é a igreja, está se preparando. O noivo vem, ele volta para buscar a sua noiva, e juntos irão celebrar por toda a eternidade. Alegre o teu coração nas palavras de Cristo Jesus: em breve voltarei. Quarto, a fé passa a ferir quando o evangelho se torna só um remendo. E aqui Jesus faz outra metáfora, ele diz: não se pode colocar remendo novo em pano velho. Veja como a sabedoria de Jesus é tremenda. Do contrário, a fissura, a rotura, o rasgo será ainda maior. Por que ele está falando isso? Você pega uma roupa velha, e se você remenda, geralmente o remendo é novo, mas a roupa é velha. Quando você lava, o tecido encolhe. O tecido velho não vai resistir ao tecido novo, vai rasgar. Jesus está fazendo uma comparação, uma analogia entre o judaísmo e o evangelho. Tem muita gente por aí que está querendo adaptar o evangelho, o cristianismo ao judaísmo, como se o cristianismo fosse uma versão melhorada do judaísmo. Como se aqueles ritos que foram postos como uma sombra do que iria acontecer,
como algo que dava o esclarecimento do que Jesus faria, fossem necessários. E aí se mistura dentro do culto uma série de ritos judaicos. Aí você lembra que Jesus diz assim? Ele conta a parábola de um homem que encontra um tesouro no campo. E ele vai, vende tudo que ele tem e compra o campo por causa do tesouro. Jesus está dizendo o seguinte: se você não perder tudo, deixar tudo para trás, nada valerá a pena. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá fruto. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nasce um novo homem, mas também morre o velho homem. Ou seja, o remendo não serve para a nova vida. A nova vida não pode estar remendada com a velha vida. A nova vida não pode ser um remendo da velha vida. O que Jesus está dizendo? Que é tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. O Evangelho não é um verniz para reformar a madeira velha. Quem faz remendo é porque tem apego ao que está velho. Quem faz remendo é porque gosta de permanecer nas coisas velhas. Mas para que coisas novas aconteçam, é preciso deixar o que é velho para trás. Se o cristão não nascer de novo, não é cristão. O Evangelho é uma nova vida em Cristo Jesus. Quinto e último, meu caminho para a conclusão dessa mensagem. Quando a fé passa a ferir, quando o apego à tradição impede um novo. E ele vai falar que não se põe vinho novo em odres velhos. Deixa eu explicar para você o que é um odre. Um odre é um recipiente feito de couro, aonde se colocava vinho. Naquela época eles pegavam um suco de uva, colocavam dentro desse odre, e esse suco ele fermentava e ali era produzido vinho. Só que quem é da área química aqui, ou da biologia, ou quem é curioso, enxerido que nem eu, vai saber que quando um suco de alguma fruta, ele fica durante um tempo guardado, fechado, ele fermenta, fermentando ele cria gases, e esses gases faziam com que esse odre esticasse. Eu já fiz refrigerante natural em casa, com limão, com abacaxi, essas coisas. Aí eu boto na geladeira, aí eu tiro um pouco do ar, esvazio um pouco a garrafa assim, prendo, quando eu volto lá a garrafa está toda cheinha, está toda fortinha assim, cheia de gás. É natural. É uma reação natural. Então eles faziam isso, naquela época não tinha garrafa, desse jeito que a gente conhece, eles colocavam onde? No odre, que era feito de pele de animais, ele botava na pele e o vinho ali fermentava. E Jesus está dizendo que não se põe vinho novo em odre velho. Porque se colocar, o que vai acontecer? Quando o vinho fermentar, o processo natural de fermentação, onde o vinho fica com um teor alcoólico elevado, vai estourar o odre, vai rasgar o couro. Porque o couro velho não tem a flexibilidade que o couro novo tem. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que o apego ao que é antigo impede a renovação. Jesus está querendo dizer que o Evangelho abre as portas para uma realidade completamente nova. Ele está querendo dizer que a vida com Cristo é como um vinho novo, que não cabe dentro de uma formatação ou vasilha velha. Ou você é novo em Cristo e vive uma nova vida em Cristo, ou você vai continuar vivendo amarrado a tradições, a costumes, a ritos judaicos que não servem para nada. Eram sombra. Na cruz do Calvário, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é a realidade.
tudo o que foi falado no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, aponta para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. A Bíblia conta uma única história, a história da redenção humana em Cristo Jesus. Não dá para incluir elementos judaizantes no nosso culto, porque Jesus, ele cumpre em si toda a lei. Quando os Gálatas foram convencidos pelos judaizantes que deviam guardar ritos, participar de cerimônias judaicas, Paulo grita com eles e diz: insensatos, tolos, vocês caíram da graça, esqueceram da graça. E por que esse legalismo fere? Por que a fé fere quando as pessoas se apegam à tradição? Porque a tradição diz que você precisa fazer algo para ser salvo. A tradição diz que você precisa cumprir todos os requisitos legais para alcançar a salvação. A legalidade do judaísmo exigia um padrão de comportamento elevadíssimo, que é impossível ao homem cumprir. Mas Jesus vem e olha a lei, e olha todos os requisitos da lei. Cumpre todos eles em si mesmo, o único justo capaz de pagar pelo preço dos injustos. Ao subir naquela cruz, Jesus assume a nossa culpa, cumpre perfeitamente os requisitos da lei e brada antes da sua morte: está consumado. Ele pagou o preço. Talvez você tenha sido ferido, porque você estava apegado a uma tradição religiosa, a uma igreja que não tinha mais Jesus como centro. Um homem se tornou o centro da vida das pessoas, porque os ritos, as orações, o jejum, a oferta eram obrigadas. Talvez você tenha sido ferido, porque você transformou o Evangelho em um remendo. A mensagem do Evangelho nunca estava sozinha, sempre estava acompanhado de algo. Porque você perdeu a alegria de celebrar a salvação. Talvez porque você se apegou tanto às coisas antigas da religião, que você não conseguiu viver o novo de Deus para a sua vida. Fique de pé nessa noite, eu vou concluir essa mensagem. A consequência de estar em uma festa e jejuar é perder a celebração. Você perde a celebração. A consequência de fazer um remendo em um pano velho é que você vai perder, vai rasgar. A consequência de você colocar o vinho novo num odre velho é que você vai perder tanto o vinho quanto o odre. Ou você está em Jesus, sua fé está completamente depositada em Jesus, ou isso não é evangelho. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Que a graça de Deus transborde sobre a nossa vida. Que o amor de Deus nos constrange a estar perto dele. E que nós possamos viver uma vida alegre, feliz, desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando do amor de Deus, desfrutando da graça de Deus, desfrutando da bondade de Deus, não por obrigação, mas porque a lei de Deus está em nossos corações, e por o amarmos, nós o servimos.
Feche seus olhos. Viva sempre para ti, meu Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti, nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Senhor, eu te peço nessa noite que tu cures, Senhor, aqueles que estão feridos. Aqueles que foram feridos por causa de uma religiosidade. Porque alguém tomou o lugar do teu filho. E essa fé foi manipulada, Pai. Eu oro para que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, para que possamos viver o Evangelho em sua integralidade, para que possamos viver, Senhor, conforme a tua palavra. E assim, Senhor, a nossa caminhada seja leve, seja de júbilo, de alegria, seja celebrando, Senhor, a salvação. Que o nosso compromisso a ofertar seja movido pela generosidade de um coração que reconhece que depende de Ti e que tudo vem das Tuas mãos. Que assim seja, para a glória do Teu nome. E que o amor do nosso eterno Deus, que a graça do Filho Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Tenha uma ótima semana.